faltado. É exatamente esse meio termo. Dr. Bravo Serra promete ou quer mudar radicalmente o Conselho Superior da Magistratura. O que é isto radicalmente, Sr. Radicalmente é em relação à atuação que esse órgão tem tido até ao momento. O Sr. faz muitas críticas à atuação do Conselho Superior da Faço Magistratura. muitas críticas. A lista que eu integro faz realmente muitas críticas ao Conselho Superior da Magistratura. E já que falou, Henrique Garcia, permita-me que lhe diga, na mediatização, e pôs uma questão realmente relevante, que era a de saber se a sociedade tem ou não tem direito de saber o que se passa na Justiça. Tem. Inequivocamente que o tem. Simplesmente para dar à sociedade esse conhecimento tem que haver um órgão. Quando há pouco eu referia que os juízes também se tornaram, os magistrados em geral se tornaram mediáticos, a meu ver, menos bem, porque quem devia prosseguir a caracterização dos feitos que existem nos tribunais devia ser o órgão de gestão e disciplina da magistratura, justamente o Conselho Superior da Magistratura, para que assim pudesse ser afastado aquele perigo de as magistradas e os magistrados judiciais portugueses também eles próprios estarem na comunicação social, porque quantas e quantas vezes eles são mesmo assediados pelos órgãos de comunicação social, que têm todo o direito a ir buscar a notícia, mas era preservada a sua própria imagem, desde que o Conselho Superior da Magistratura tivesse essa iniciativa e serviço de voz, no fundo, dos feitos judiciários que todos os dias passam nos tribunais, aqueles com relevância mediática, com relevância social. Sr. quanto ao Conselho Superior da Magistratura, gostava de expor duas questões. Uma que tem a ver com o facto de existir um Conselho Superior da Magistratura e um Conselho Superior do Ministério Público. Houve num debate em que participaram os dois, suponho eu, alguém, suponho que foi o professor Belmos Canutilho, que propunha que houvesse um único Conselho Superior das Magistraturas que englobasse a Judicatura e o Ministério Público. Qual é a vossa opinião sobre isso? É bem diferente quem começa primeiro. Eu posso dizer, só faz sentido a existência de um Conselho único se as duas magistraturas também fossem únicas. A partir do momento que existem duas magistraturas separadas, não faz sentido um Conselho único. Quando há, em Itália, há o Conselho Superior da Magistratura, mas os magistrados formam uma carreira única, não são separados. Em França, há um Conselho Superior da Magistratura com duas secções diferentes, uma para o Ministério Público, outra para os juízes, mas as magistraturas interpenetram-se. No nosso país, não se interpenetrando as magistraturas, faz todo o sentido que haja dois conselhos separados. Dr. Bravo Serra, a sua opinião? Em primeiro lugar, eu devo dizer que isto está na Constituição e como eu respeito até talvez porventura por uma deformação profissional, eu passei muitos anos no Tribunal Constitucional, o que a Constituição impõe eu respeito. Mas é bem certo que a partir do momento em que as magistraturas do Ministério Público e a Judicial são magistraturas diferentes e mais do que isso até não são interpenetráveis, tem todo o sentido que haja dois conselhos. O Conselho Superior do Ministério Público... Uma outra questão à volta do Conselho Superior da Magistratura. Faz sentido, há quem ponha isso em dúvida, dizendo que poderá mesmo dar-se um caso de incompatibilidade. Faz sentido que seja o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a presidir ao Conselho Superior da Magistratura? Bom, essa composição... As opiniões dos dois, porque estão os dois em concurso perante os vossos pares. Eu, quanto a esse aspecto, digo o mesmo que disse há pouco. Também está na Constituição a própria... Mas podemos discutir as coisas que estão na Constituição. Agora, se me pergunta diretamente o que é que eu acho, independentemente daquilo que consta na Constituição, talvez não faça. Talvez não faça. Eu entendo que sendo o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente desse Tribunal, que no fundo é o Tribunal que vai aquilatar das próprias decisões e deliberações do Conselho Superior da Magistratura, quando elas são impugnadas, não faz muito sentido que o Presidente desse Tribunal que vai aferir das deliberações do Conselho Superior da Magistratura também seja ele o Presidente do Conselho. E vai também rever sentenças feitas por outros juízes, tendo conhecimento, através do Conselho Superior da Magistratura, da atuação desses juízes. Isso não será aquilo que mais
releva, mas aquela faceta que eu aludi há pouco é aquela que mais me confunde, se pode dizer. Não vislumbro muito bem que o Conselho Superior da Magistratura, que ali se apresenta-se como recorrido, seja alvo de uma decisão judicial por parte de um tribunal cujo presidente é o próprio presidente do órgão recorrido. Doutora, a sua opinião sobre esta matéria? Sobre essa matéria eu gostava de ponderar duas ou três coisas. Para mim o essencial não é tanto ser o Presidente do Supremo ou não o Presidente do Supremo quem preside ao Conselho Superior da Magistratura. Pode ter mais interesse saber como é que se elege o Presidente do Supremo, se deve ser só por um corpo eleitoral do Supremo ou se deve ser também por todos os juízes do país. Mas tenho uma outra questão em relação ao Presidente da República. Como sabe, cá em Portugal já houve uma altura em que o Presidente da República foi Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Nunca apareceu em nenhuma reunião do Conselho. Se o Presidente da República resolver aparecer nas reuniões do Conselho, põe-se a questão, e se votar vencido? Ficar vencido? Bem, é a primeira figura do Estado. E vai aparecer perante um órgão com um voto vencido, porque o resto do órgão votou contra uma opinião do Presidente da República. Vai acontecer como aconteceu com o Presidente Cossica, que mandou carregar a polícia sobre os membros do Conselho Superior da Magistratura? Ou como é que vamos fazer? Bom, a questão é muito delicada, porque nós estamos a falar do chefe de Estado. Nós estamos a falar da primeira figura da nação. É claro, se é para presidir ao órgão e não aparecer no órgão, muito bem, então isso é uma figura de estilo. Mas o doutor evitou a questão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Não, diga, mas não, se ele deve... Se é incompatível... Não, eu não vejo que haja incompatibilidade. Já sei que está na Constituição, os senhores... Não me vou defender com a Constituição neste momento. Não vejo que haja incompatibilidade na medida em que o Presidente não estará presente nas decisões do Supremo em que isso aconteça, em que ele tome parte numa decisão no Conselho Superior da Magistratura, não vai estar presente na secção de contencioso do Supremo, porque essa então será presidida com certeza por um dos vice-presidentes do Supremo. Uma das funções do Conselho Superior da Magistratura é a gestão e a ação disciplinar. Nós, normalmente, cá fora, conhecemos a ação disciplinar do Conselho e muito pouco da gestão. O que é que o Conselho faz de gestão da magistratura? Olha, em relação à gestão, e é isso que a nossa lista também critica, a gestão que o Conselho tem feito tem-se reduzido à colocação, à transferência, à promoção, à inspeção, à qualificação, enfim, tem sido este tipo de gestão. É claro que o Conselho também tem acompanhado um ou outro aspecto da gestão, mas quem tem a grande gestão dos meios é a Direção-Geral, é o Ministério da Justiça. E, portanto, o Conselho está sempre muito limitado. E nós entendemos que o Conselho não pode estar limitado a uma gestão pontual dos meios humanos. Tem que também ter uma gestão mais alargada ou poder influenciar uma gestão mais alargada dos meios materiais, dos meios logísticos. E tem que estar muito atento, sobretudo, aos meios logísticos. Hoje são fundamentais. Que hoje são fundamentais.